Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, com o Espírito Miramês, no capítulo 1, o apóstolo João. João Evangelista, dentre os discípulos do Senhor, foi considerado o que mais se dedicou ao Mestre, pela força do amor. Era bem moço quando assistira juntamente com alguns familiares às bodas de Caná. O destino fê-lo acompanhar o Cristo nos seus mais difíceis testemunhos, assim como nas suas grandes alegrias. Presenciou várias curas fantásticas do Senhor. Fez parte dos 3 no Monte Tabor, na agonia de Getsemane. Estava no Jardim das Oliveiras, assistiu às pregações mais profundas do Mestre, presenciou a entrada triunfal, subiu ao Calvário para se despedir do seu preceptor e, no topo mais dramático do mundo, recebeu como nova mãe Maria, indicada pelo divino Messias. O evangelista não deixava de ser um predestinado, espírito escolhido dentre muitos, chamado para a consolidação do amor na face da terra. Viveu junto dos homens quase um século, dedicando-se à vida cristã. Foram mais de 80 anos na pura exemplificação dos conceitos da Boa Nova do Reino. Surpreendeu a muitos outros grandes pela humildade e pela fé, e ao lado de toda a vivência das virtudes preceituadas por Jesus, carregava consigo, como patrimônio sagrado, lúcida inteligência que aplicava com os devidos cuidados a serviço da coletividade. Quando nasceu, Salomé foi tomada por uma chama de luz presenciada por Zebedeu em estado de vigília e se fez um clarão tão grande que foi igualmente visto por muitos pastores na madrugada da delivrance. A moradia ficou inundada de perfume nunca antes sentido por alguém da família, e um coro de anjos orquestrou sons que os familiares puderam ouvir como se fora o céu descendo à terra por misericórdia do Deus de bondade e de amor. Nasceu um menino que tomou o nome de João e que trouxe a primazia de ser cognominado o evangelista, o profeta mais difícil de ser compreendido pelos homens, o apóstolo que teve a felicidade de fechar o pergaminho de luz, o Apocalipse. Sua mãe, certa vez, aproximou-se do Mestre Jesus e narrou para ele os fenômenos que o acompanhavam desde o berço. Notara, sem medo de estar errada, que seu filho tinha uma tarefa em algo semelhante à do Cristo e pediu com humildade para que ele o abençoasse, escolhendo também Tiago para que pudessem assentar cada um ao seu lado no reino de Deus. Tiago e João aproximam-se do Mestre decididos, ficando cada um de um lado, concretizando o pedido da mãe. Cristo, fixando seus grandes olhos nos de Salomé, respondeu serenamente: não compete a mim decidir, deixar ou não que os teus filhos se assentem ao meu lado, na marcha que se propuserem caminhar na terra e no céu. Eis que cada um de nós haverá de testemunhar diante de Deus e de nossa consciência o que aprendemos. No entanto, se eles suportarem tomar comigo o cálice amargo preparado para mim há milênios, rogaremos ao nosso Pai Celestial que os mantenha em minha companhia, para que a felicidade aumente em meu coração e a tua vontade será satisfeita se for esta a vontade de Deus. Antes de compreender seu apostolado junto de nosso Senhor Jesus Cristo, João parecia um moço impetuoso, deixando extravasar uma cachoeira de energias num cinetismo dificilmente compreendido pelos homens, pois era impulso esquematizado desde sua gênese para que no futuro o Evangelho fosse sustentado pela sua conduta grandiosa. Teve a oportunidade de conhecer todos os discípulos na conjuntura doutrinária e conviver com eles nas suas mais difíceis reações. Acompanhou Paulo em várias viagens, testemunhando na própria carne as dificuldades de se fazer conhecido o Cristo entre as feras humanas. Depois da ida do Mestre
para as esferas resplandecentes, mediu, pesou e sentiu de fato. Assentar-se ao seu lado não dependia de um sim ou de um não do divino amigo, mas sim da vivência do amor. Os que buscam esse reino várias vezes esteve às portas da morte, chegando até a perceber alguns ângulos da outra vida e ouvir conselhos do outro plano no tocante à resistência, à paciência, à humildade e ao amor para com aqueles que ainda desconheciam a verdade. Cada vez que sofria o aguilhão de dor por sua causa, restabelecia-se com mais ânimo, e enfrentava as dificuldades com mais esperança, tendo sempre Deus como a única divisa de salvação para todos os ideais e o Cristo como pastor inconfundível, que libera as consciências para a vivência na luz. João Evangelista cresceu em sabedoria e virtude, experimentou a fome muitas vezes, sem se amedrontar, sentiu na pele chagas de várias procedências, sem que elas o esmorecessem na difusão do Evangelho. Não fez distinção de vestes para o seu apostolado sublime, teve em mente somente o amor. Quando soube que Tiago havia sido morto de maneira drástica pelos opositores da Boa Nova, em vez de se abater, incorporou-se aos ideais do seu irmão e sentiu dentro do peito um grito no coração, mandando que avançasse por quanto seus ombros pesavam 2 compromissos. Quando foi participado da ida de Pedro a Roma e posteriormente da sua crucificação pelos romanos que ainda queimaram o seu corpo, em vez de temer a fúria dos inimigos, incorporou-se à fé do apóstolo pescador em novas frentes de trabalho. E quando Paulo, a sua maior presença, terminou seus dias também em Roma, João se encontrava num sítio, arregimentando forças para as novas pregações. Prostrou o rosto e em terra, chorando, em súplica, buscou a Jesus para que não desamparasse a família cristã, que crescia em número dia a dia, carecendo de um pastor visível no mundo, desde o céu uma luz sobre sua cabeça, e ele ouviu nitidamente uma voz já bem conhecida. Continua incorporado às forças e às virtudes, aos dons e ao amor dos que sacrificaram em meu nome. Nenhuma criatura ficará só, porque Deus é justiça e acima da justiça ele é amor. Assim, desse dia em diante, João tornou-se uma imantação energética. Quando um dos seus companheiros de apostolado sucumbia, aumentava o seu vigor, por saber que era a vontade de Deus e que seria uma semente enterrada em solo fértil, e que daquela vida poderiam nascer milhares de outras por lei da divindade, e que o Evangelho se tornaria mais conhecido pelo fenômeno da fé. Depois que Maria, mãe de Jesus, foi levada para a pátria espiritual, João se transformou definitivamente no andarilho do Cristo, propondo maneiras grandiosas às almas sofredoras e tristes. Alimentava uma alegria íntima como se estivesse um sol, ergastulado no coração. Ao falar, representava a voz de outras esferas, aproveitando na oportunidade os canais do seu verbo, lógico e clássico, simples e divino ao mesmo tempo. Em torno de si avolumava-se, em profusão, magnetismo superior. Na dinâmica do amor, distribuía a verdadeira felicidade em todas as dimensões. Dormia em plena natureza e sentia-se como se estivesse em uma mansão espiritual. Roma, que se sentira feliz e vitoriosa pela morte de alguns discípulos de Jesus, mandou várias missões no encalço de João, não para exterminá-lo visivelmente, mas por algum respeito ao profeta e por sutileza política. Muitos, em secreto, o acompanhavam habilmente como presa para, na hora certa, dar o golpe mortal e libertar Roma do jugo incômodo, pois ele era a verdade que se expandia por amor às criaturas. Os seus principais discípulos foram Policarpo, Pápias, Inácio e Pátios, nos quais falamos, porquanto herdaram do mestre do Éfeso o amor mais acentuado, mas na verdade foram milhares de seguidores que testemunharam o aprendizado pelo exemplo dignificante do evangelista, que venceu a morte em todos os seus mais duros testemunhos. Vamos parar por aqui. Olha, gente,
Eu confesso que eu não entendo muito as passagens, não sou uma pessoa que leu muito, que estudou demais, pelo contrário, estudei de menos, li pouco. Então, todas as passagens que nós vamos ler desse livro, eu vou aprender de verdade junto com vocês. Eu vou ler e vou pegar para mim aquilo que me serve, aquilo que me orienta, aquilo que acresce, e assim eu espero para que todos vocês façam o mesmo. Né? Não estou aqui para debater o que foi verdade, o que deixou de ser, apenas leitura e entendimento da leitura. E aquilo que eu vou acreditar, pego para mim. Aquilo que eu não acredito, eu não pego para mim, vocês também façam o mesmo. Nessa questão do apóstolo João, muito do evangelho é falado do João, que foi um dos discípulos assim mais fiéis a Jesus. Eu sei um pouco sobre Madalena, que foi a discípula que não foi citada na Bíblia, bem dizer, apenas pequenas passagens, principalmente enfatizando que ela era prostituta e que ela começou a seguir Jesus depois de um perdão obtido através do mestre. Mas foi ela que viu Jesus assim que ele se materializou no dia de Páscoa, 3 dias depois da sua crucificação. João, ele seguiu os passos de Cristo, levando tudo o que ele aprendeu no decorrer do tempo que ele conviveu com Cristo. Então, pelo que eu entendo, João é um apóstolo que ele aproveitou todos os momentos de aprendizado, todos os momentos que Jesus falava em parábolas, aproveitava alguma situação para contar uma determinada história ou para tirar o proveito daquela história com uma palavra amiga. João foi o mais atento, pelo que eu entendo. E devido a isso, ele conseguiu propagar mais as ideias do Cristo. E pelo que pouco que eu entendo, foi ele que foi ficando por último, porque todos os apóstolos foram perseguidos por Roma. Depois da morte do Cristo, um a um foram sendo pegos. E cada um de uma forma diferente do outro, para ir servindo de exemplo, para que a população não seguisse o Cristo, que era tão ameaçador ao poder político de Roma, que entendia quando Jesus dizia assim, que o meu reino não é deste mundo, quando ele dizia que ele estava ali simbolizando o verdadeiro rei. Então Roma se sentia muito ameaçada com algumas palavras de Jesus que eles não compreendiam, eles entendiam do aqui e agora, o materialismo. Esse cara veio para tomar o poder, então peraí que nós vamos dar um jeito nele. Mas como ele estava levantando muitas pessoas a seu favor, através de suas palavras, da sua benevolência, das suas curas, né, da sua passagem que levava paz, que levava tranquilidade, que levava esperança àquele povo tão sofrido, Roma não podia chegar lá e vamos acabar com ele de uma vez. Então, por isso que existia toda uma estratégia para perseguir um a um, comprovar, né, que esses apóstolos e o próprio Cristo eram pessoas que transgrediam leis da época, né, que ameaçavam o poder de Roma. E o João, ele foi ficando para trás, como ele foi agregando muitas pessoas no decorrer do seu caminho, pelo que eu entendi do texto, o próprio Tiago, que andava lado a lado com ele, seguiu primeiro, né, foi morto primeiro, depois os outros também, com as suas passagens, também foram perseguidos e mortos. O João, ele foi sendo analisado por Roma, né, perseguido, vendo as suas ações, mas de maneira contínua e gradativa, devagarinho, para que houvesse como que eu posso dizer, que tivesse um motivo grave, que a população não se revoltasse contra Roma diante da sua punição futura, né? Então aqui a gente vê que gradativamente Roma era não era aquele poder que, apesar de ser autoritário, ele não era um poder que atuava diretamente, era muito sórdido, né? A gente percebe que era alguma coisa assim muito sutil, de estratégia, de pegar na covardia. E João não se abateu diante de saber que os seus amigos estavam sendo mortos. Ele ia aproveitando as passagens de Cristo e o ensinamento de Cristo diante dessas situações e se fortificava e ganhava mais ânimo para continuar trabalhando as palavras do Cristo, levando a palavra de esperança, de fé, que a gente tivesse
essa fé não aqui e agora, mas uma fé futura. Ao contrário do que muitos falam, né? O Espiritismo não está na Bíblia. Tá sim, porque as vozes que são ditas dentro do Evangelho, essa força interior que o encarnado recebe para manter, né? Pensa, hoje em dia, você saber que está sendo perseguido, hoje, nos dias de hoje, hein? Você está sendo perseguido, você corre o risco de morrer, e você vai querer levar a boa palavra sabendo disso? Que você vai ser, que você provavelmente vai ser julgado e condenado à morte. Você vai querer fazer um negócio desse? Você vai querer continuar falando de Cristo? Não, porque nós estamos distante do Cristo. E é isso que a doutrina espírita tão maravilhosa, ela causa em nós. Ela nos aproxima do Cristo novamente. E quando a gente se sente próximo do Cristo, nós temos força para enfrentar qualquer tipo de situação. Nós acreditamos na vida futura, a gente sabe que aquilo que nós estamos passando nesse momento é passageiro. É algo até previsto pelas leis, é necessário passar por isso. Seja por um resgate de um passado que nós tivemos que não foi muito bom, que nós erramos, falhamos, seja por uma missão atual, a qual nós devemos levar os nossos conhecimentos que já são suficientes para amenizar a dor do próximo. Então, quando a gente se aproxima do Cristo, quando a gente aproxima das suas leis, dos seus ensinamentos, nós estamos ganhando essa força que João teve. É incrível isso, não é? Então, é por isso que nós tivemos a revelação através da doutrina espírita, a continuidade dos ensinamentos do Cristo, a interpretação daquilo que ele gostaria de passar e que naquele momento, quando ele esteve aqui, nós não entendemos muito bem. E apesar dos seus apóstolos darem continuidade aos seus ensinamentos, ainda assim nós estamos levando séculos para poder aprender.